Olá, sejam bem-vindos a mais essa sessão do Code Rage da Embarcadero. Eu sou o Guinter Pauli, embarcadeiro Delphi MVP. Nessa session eu vou estar falando sobre a implementação de testes unitários, unit tests, no Delphi. Apresentação rápida sobre mim: eu sou bacharel em Sistema de Informação, sou mestre em Ciência da Computação, MBA em Gestão Empresarial, sou professor de graduação e pós, instrutor, consultor, palestrante. Detenho certificações aí oficiais em Delphi e atualmente embarcadeiro Delphi MVP. O que a gente vai ver nessa sessão aqui, né? A agenda desta apresentação. Eu vou iniciar falando um pouco sobre o que são os testes unitários no Delphi, né? Motivações, por que testar, algumas ideias quando a gente trabalha com a implementação de testes unitários. Vamos também falar sobre o TDD, o Test Driven Development. Vou mostrar alguns exemplos de testes já aqui na própria apresentação e depois vou fazer, obviamente, lá um estudo de caso no IDE do RADStudio lá no Delphi. Falando um pouquinho sobre testes no Delphi, né? A ideia de testes não é recente, né? Ela vem de uma longa data já, né? A ferramenta principal que é utilizada aqui no IDE do RADStudio atualmente são duas, né? A JUnit, né? Que ela é baseada no JUnit, foi feita para o Java, né? Pelo Ken Beck, Eric Gama, famosos autores aí da comunidade de desenvolvimento ágil, né? Autores aí de livros também, padrões de projeto, né? E com base no JUnit foi criado o DUnit, então, né? E ele foi integrado ao ambiente de desenvolvimento do Delphi, né? Lá no IDE do Delphi 2005, tá? Quando ele foi incorporado no ambiente, né? Essa versão específica do Delphi 2005, várias ferramentas, né, foram adicionadas ao ambiente de desenvolvimento, incluindo esse suporte a testes unitários. Eu coloquei aqui, né, para quem ainda está em versões anteriores da ferramenta do Delphi, né, de repente tem alguém aí utilizando um Delphi 7 ainda e não está num processo de migração, pode começar a utilizar o JUnit de forma standalone, né, até que você consiga subir, né, de versão e depois começar a utilizar de forma integrada, né. A ferramenta que nós temos hoje integrada, o IDE, é o JUnit, né? E tem o JUnit X, o JUnit X, como queira, né? Ele foi integrado ali pelo XE7, XE8, que também é um outro framework para criação de testes unitários, né? Muito semelhante à implementação do JUnit, tá? Eu vou utilizar aqui o JUnit por ter já mais documentação, já um pouco mais clássico, mas sinta-se à vontade para também experimentar o JUnit X. Por que testar? Então, testes automatizados, né, provam que funcionalidades estão corretamente implementadas. Os testes mantêm o seu valor com o passar do tempo e permitem que outras pessoas verifiquem se o software ainda está funcionando após mudanças. Então, uma premissa básica que nós temos em sistemas de software, né, é a mudança, a necessidade de evoluir, né, implementar novos requisitos, corrigir bugs e um código, um software bem coberto por testes unitários, né? Eles vão garantir, vão dar mais confiança naquelas implementações novas, né? Porque você simplesmente vai lá e roda os testes novamente. Então ele melhora a confiança e a qualidade da aplicação, né? Ele é efetivo, integrado e de certa forma vai reduzir custos a médio e longo prazo, né? Muitos se perguntam, né, se há um custo no desenvolvimento de testes. Sim, certamente há. Vai ter o trabalho de você codificar os testes, né? Mas com o passar do tempo, aqueles testes que vão ser automatizados, né? Aquela tarefa que você implementou, né? Você vai rodar o teste unitário novamente e você vai começar a colher os frutos de ter implementado aquele teste. O ideal, né, como vou apresentar já já, é que toda nova feature do sistema já nasça com um teste acoplado, né? Algumas ideias quando a gente vai falar, implementar testes unitários, né?
é deixar que os desenvolvedores escrevam os testes. Porque aqui é bem uma outra questão, uma outra dúvida bem frequente, né? Quem é que deve escrever os testes, né? Tem algumas metodologias aí que falam, né, que a programação em pares, né? Tem uma equipe de testes que pode também fazer essa parte de teste. Muitas empresas usam uma equipe de teste, mas aqui vamos separar, né, os dois tipos de testes, né? Existem vários tipos de teste, né? Teste de estresse, teste de carga, teste de integração, de componente, de regressão, integração, unitário, de caixa preta, e aí vai, tá? O teste unitário ele é teste código, né? Então é teste de caixa branca que a gente chama. Código que testa unidades de código, comportamentos. Ainda vai existir aquele teste que é muitas vezes também chamado de teste de release, ou teste de versão, uma homologação, né? Onde ele é feito mais um teste de caixa preta, né? Tem uma equipe de teste separada, né? Que antes da liberação lá do release faz o teste de todas as funcionalidades, normalmente fazendo um checklist, né? Para verificar lá se foram implementadas aquelas solicitações, né? Aqueles requirements, e é liberado o release, a versão, né? Às vezes também é feito um teste total do software, né? Mas é uma equipe, é isso que eu quero dizer aqui, é uma equipe distinta da equipe que faz os testes unitários. A equipe que faz os testes unitários normalmente como vai envolver código, né? Normalmente é a equipe de desenvolvimento que faz isso. E vai existir ainda, e vai se manter essa outra equipe que vai fazer esses testes finais normalmente pode usar teste de caixa preta por testes de user interface, né? Teste de telas, né? Então, separando aqui, né? Falando que testes normalmente são feitos por duas equipes. Aqui a gente vai falar de testes unitários, ou seja, pela equipe de desenvolvimento, né? Então, os desenvolvedores escrevendo esses testes vão tornar mais fácil o desenvolvimento deles, né? E né? Uma ideia é sempre testar cedo e testar sempre, até para motivar, para difundir essa cultura da criação de testes unitários. Porque se chegar perto do lançamento, do release da versão, e não for implementado o teste vai acabar ficando de lado, né? O pessoal, por falta de tempo, né, vai acabar não criando o teste. Então, até porque eu vou apresentar o TDD já já, né? E ele prega que você tem que escrever o teste antes, né? Então vai a ideia aqui, a dica, né, de testar cedo e testar sempre. Para você iniciar, né, e criar um ambiente fácil, né, a implementação de testes diz isso, que você tem que criar um ambiente fácil, que possa rodar os testes com frequência, rapidamente, né, que não tenha que criar um ambiente, fazer várias instalações, né, enfim, um ambiente fácil para rodar os testes, né, rapidamente. Então a ideia aqui, ó, inicie o mais simples que possa funcionar. Tá? Depois você vai refinando o projeto através do uso de padrões de projeto e aplicação de refatoração. Então, padrão de projeto, refactoring, são técnicas que andam de mãos dadas aí com a prática de testes, né? Além de code clean também, né? Princípio SOLID, boas práticas, métricas, auditoria, né? Tudo isso, padrões de projeto, como eu falei, design patterns, tudo anda de mão dada, né? Andam de mão dadas com os testes. E tente quebrar esse ciclo, né? De mais pressão, né? Menos testes. Né? Então, mais perto vai estar lá de você entregar aquele release, né? Você vai acabar deixando os testes de lado, como eu falei, né? Mas aqui tem um ganho, né? Se você fizer esse investimento inicial na criação de testes, você vai perder menos tempo com a atividade de depuração, porque o teste, né, ele vai capturar muitas coisas antes que você vai fazer o deploy do seu aplicativo, né? Que poderia lá depois, né, causar um incômodo pelo usuário final, que vai pegar aquele bug, né? Você vai ter que voltar com o bug tracking ali para descobrir aonde ocasionou aquele problema lá com o software já em execução. Então o teste ajuda a antecipar de certa forma que isso não aconteça, né? E vai te poupar atividade de depuração, tempo com depuração. O que é o TDD, o Test Driven Development? É um estilo de programação, né, baseado na premissa de que os testes são escritos antes das classes de produção. E a gente costuma dizer, né, que se o sistema é coberto por um grande número de testes, né, ele tem uma maior cobertura, uma maior
test coverage, que a gente fala, né? Code coverage. Então o ideal, né? O ideal seria, né, que todo software, né, todo código-fonte fosse coberto por testes. Mas mesmo que a gente iniciasse um projeto do zero hoje, né, é difícil que consiga-se uma abrangência aí de 100% de cobertura de código, né? Mas iniciando já com alguns códigos mais críticos na empresa, né, no software, aqueles que normalmente vão causar maior manutenção, aqueles podem merecer um teste unitário, né? Já nascer com um teste atrelado a ele, né, para garantir sempre a qualidade. Então os testes vão auxiliar a diminuir o acoplamento e aumentar a coesão entre as classes. Então, aqui a gente costuma dizer, né, que os testes vão começar a guiar a implementação. Tá? Você vai, através dos testes, fazer códigos menores. Tá? Vai seguir aquele princípio da responsabilidade única. Se você escreve um teste antes de escrever o código, a implementação do teu código, aquele teste vai guiar que você faça um pequeno código. E aí vai casar também com os princípios de orientação a objeto, né? Princípios SOLID, design patterns, padrões de projeto. Escrever uma classe com uma responsabilidade única, método pequeno. Porque se o teu teste unitário, né? Unitário vem de unidade, pequena parte, não necessariamente você vai testar um método, você pode testar um comportamento, né? Então, os testes vão acabar fazendo que você faça um bom software, né? Além de você ter o teste atrelado, o teu código para responder aquele teste vai ter uma qualidade melhor, né? Além de, obviamente, já estar sendo coberto por teste né? E sempre está passando no teste, que vai aumentar a credibilidade no sistema. É mais fácil medir o progresso, né? Então você lá cria um monte de uma série de testes, né? Antes de escrever as suas classes de negócio, você escreve os testes antes e começa a programar, né? E conforme você vai programando e rodando os testes, você vai medindo o progresso e vai aumentando a confiança no software, né? Você vai ver lá tudo verdinho, tá tudo passando nos testes, né? Então a gente costuma dizer, né, que ao passarem, né, os testes vão aumentar a confiança nas funcionalidades implementadas. Então não vai ser aquela surpresa, né, ao final, né, na entrega do software, né, se tudo está rodando perfeitamente. Não, durante todo aquele período de desenvolvimento, aquele ciclo ali, né, você já apoiou o teu código todo ele por testes, né? Então ao entregar aquele release, né, você sabe que está tudo funcionando, né? Não vai ter uma surpresa desagradável ao final, né? Então o TDD, o Test Driven Development, ele tem esse mantra aqui, né? Que é o diagrama ao lado direito, né? Primeiro faça o teste falhar, head, né? Além de você fazer o teste antes, escrever o esqueleto do teste antes, você faz ele falhar, né? Daí você vai lá e escreve o teu código de produção, tu implementa o teu código, tá? Para fazer ele passar no teste. Você refatora, né? Depois que passou no teste, refatora, né? Isso vai garantir, inclusive depois, né? Se você reiniciar o ciclo, né? Rodar o teste novamente, isso garante, a refatoração por definição diz, né? É uma mudança, uma melhoria que você faz no seu software internamente, sem afetar, né, o comportamento externo observável. Então o teste vai garantir isso, né? Que mesmo após uma refactoring, o teu código não vai ter quebrado a funcionalidade. Então nós temos aqui o mantra do TDD, que a gente chama, né? O Red Green Refactor, né? Escreva um teste case que falhe. O teste case é uma classe, como a gente já vai ver lá nos exemplos, tá? O Green, a gente vai fazer um código que vai funcionar, né? E depois a gente, né, entrega aquele release para o cliente, né? E vai ter aquele tempo, né, aquela atividade em conjunto com os testes, né, que é refatorar, né, melhorar aquele design. De repente, naquele release você não fez aquele padrão de projeto, não fez aquele padrão strategy, por exemplo, programou ali com uma condicional, depois você volta, né, refatora o teu código, né, e roda o teste novamente para garantir que ele ainda está funcionando, né. Então, nesse sentido, né, essa inversão de como você programa, né, de escrever o teste antes, é um pouco estranho, vai soar um pouco estranho para muitos de vocês aí que provavelmente ainda não começaram a implementar na prática ainda, né,
essa política de testes nos softwares aí de vocês. Então vai parecer para quem já trabalha com testes não é novidade, né? Mas para vocês que vão iniciar a implementação de testes unitários, vai parecer bastante estranha essa ideia de implementar o teste antes de ser feito o código. Até porque implementar um teste depois que um código está pronto é bem mais complexo. Dá para fazer? Sim, dá para fazer. Mas dependendo do tamanho do teu débito de projeto, se o teu projeto está lá com uma classe larga, né, que a gente chama de um bad smell, uma large class, uma classe Deus, uma classe muito grande, né, que ela resolve todos os problemas do mundo, você não vai conseguir criar um teste unitário, né? O próprio nome já está identificando, né? O teste unitário ele tem que testar uma unidade. Como é que você vai testar uma unit, uma classe lá que tem dezenas, centenas de responsabilidades, que está lá com long method, método longo, outro bad smell. Então, normalmente, né, de repente você pode refatorar aquele código antes, né, para depois criar um teste, caso você não tenha feito essa política de fazer o teste antes, né? Mas é possível, como eu falei, sim, é possível, um pouco mais complexo, você implementar o teste depois que o código está pronto, né? Mas o TDD diz exatamente o contrário, né? Uma analogia até que eu coloquei aqui, já que essa inversão de raciocínio vai soar um pouco estranha, né? Eu fiz uma analogia, uma brincadeira aqui, né? Como é que a gente acerta um dardo sempre no meio do alvo, né? Então, supondo que tem o alvo, aí você tem que atirar e acertar o dardo bem no meio, né? Como aquele código que tem que sempre funcionar perfeitamente com 100% lá de precisão, né? Você atira o dardo antes, na parede lá, né? Ou atira uma flecha numa parede, numa árvore, né? Você atira o dardo antes e depois você vai lá e pinta o alvo ao redor do dardo, né? Isso garante que você vai ter sempre o dardo lá, sua flecha, bem no meio do alvo, né? Então, essa analogia simples aqui mostra a ideia do TDD de inverter, né? Você escreveu o teste antes para fazer somente o código para passar no teste. E evita também o que a gente chama de excesso de engenharia, ou GPA, grande projeto antecipado. O que é isso? Excesso de engenharia e grande projeto antecipado é aquele software onde ele é projetado para fazer mais do que deveria. E a gente, programadores, não são videntes, né? A gente programa para hoje, tá? Às vezes até para ontem, né? Tudo bem. Mas a gente programa para hoje, segundo lá uma lista de requirements, né? Então, eu não vou iniciar um projeto, por exemplo, né? Vamos pensar num GPA, num grande projeto antecipado. Eu tenho lá que fazer um software que ele vai funcionar com 5 bancos de dados diferentes, Firebird, Oracle, Interbase, Oracle SQL Server, MySQL, SQLite. Ele tem que ser 2 e 3 camadas ao mesmo tempo. Pode funcionar tanto multi-tier como client server. Ele vai ter que rodar em Android, iOS, Windows, Mac, vai ter que rodar em todos os browsers do mercado. Para que isso, né? Então, se o que você precisa hoje é programar um software simples, né? Aí venha, né? Comece o mais simples que você puder. Você faz o teu software, né? Para atender aquele requisito, né? E depois, conforme o software vai crescendo, você vai implementando novos testes, né? Antes de escrever o código, né? Conforme ele vai crescendo, e vai aplicando o refactoring em padrões de projeto, né? Então, assim a gente casa com o desenvolvimento ágil evolutivo, né? Aqui tem um exemplo, né, do que seria um método de teste, né? Lá tem uma classe, né, teste depositar, tem algumas variáveis locais aqui, e eu tenho lá um valor de depósito R$1.000. Se eu pegar uma conta corrente e mandar depositar aqui esses R$1.000, o que eu espero de retorno? Eu pego lá da conta corrente o saldo. Então, o que eu estou esperando é R$1.000, né? Supondo que a conta estivesse zerada. Aí nós temos depois os métodos de asserção e checks, que a gente chama, né? Para verificar se o valor que eu estou aguardando, né, é o valor de retorno. O esperado é o valor de retorno, né? Ele vai aparecer lá num console ou num gear runner lá se o teste passou ou falhou. Aqui nós temos as principais asserções, que a gente chama, né? Checks, asserções, asserts. São verificações que a gente faz na implementação dos testes, né? Então, check é a principal dela, né? Verifica se uma condição foi alcançada, né? Check equals, né? Check not equals.
se um objeto não está nulo, se é o mesmo valor, se retornou uma mensagem de erro. Então, de repente, a tua classe de negócio lá vai levantar uma exception, vai levantar. Você está esperando uma exceção ser levantada, né? Normalmente, em classe de negócio, você vai levantar uma exception se algo souber errado, né? Então, aqui estão as asserções disponíveis no framework. Então, aqui tem um estudo de caso que eu vou apresentar agora, tá? Que é um exemplo bem simples aqui, tá? Eu não implementei nem aqui nada com banco de dados, né? É um estudo de caso onde eu vou mostrar apenas a lógica, tá? De um consumo de um veículo, né? Então eu vou dar lá uma quilometragem final, inicial, para aquela distância ser percorrida. Eu vou perguntar para o usuário qual é a média do veículo, né, por litro. Qual é o valor do litro do combustível, né? Quantos reais está pagando por litro aí no posto, né? E quanto eu gastei ao final para percorrer aquela distância, aquele percurso, né? Eu não vou fazer do zero o software aqui, obviamente, não é o objetivo, então eu vou abrir ele já pronto, né? Mostrar como é que eu poderia testar ele, né? Então, o problema, já mostrei aqui já na apresentação aqui mesmo, né? O problema que nós vamos enfrentar, o primeiro, é que muitos programadores colocam o código de negócio na user interface, né? Então tá lá, ó, no clique do botão eu tenho o cálculo lá, né? Então, subtraio lá, vejo a distância que for percorrida, pego a média de consumo e multiplico pelo valor do litro, né? Então, aí, de repente, aqui caberia mais não um teste unitário, né? O teste unitário ele não tem, apesar de ser possível, né? Ele não tem a intenção de testar a tela, né? Para isso, você usa, de repente, um teste caixa preta, né? Onde se testa a tela sem ter acesso ao código-fonte, um teste caixa preta, né? Um teste automatizado. Ou aquele teste mesmo que é feito não de forma automática pela equipe lá de testes, né? Que não tem muito conhecimento do código-fonte, né? Simplesmente vão lá e seguem aquele checklist, né? Vão clicando, né? E vendo se o software apresenta o comportamento, né? O behavior desejado. Então, as soluções possíveis para esse caso aqui, né? É fazer um manual sem automação, foi esse caso que eu falei agora, né? Fazer um de caixa preta automatizado. Aí você já pega um software que vai dar as entradas de tela. Normalmente esse software, né, vai lá, automaticamente cria alguma macro para digitar valores e depois verifica alguns controles de tela para ver se apresentaram aquilo que foi retornado, sem acesso ao código-fonte, né? Ele testa basicamente as telas Windows, né? Para quem trabalha ali na plataforma Windows. Teste de caixa branca, né? Que é um unitário. Aí nós temos essa opção, sem refatorar o código. Aquele código que eu mostrei antes ali, né? Que está na tela. Caixa branca, que a gente pode fazer um unitário com refactoring. Mas se o teu software já está bonitinho lá, com acesso a dados separado, com padrões de projeto, com as classes de negócio de business separadas, mesmo que você não tenha feito o teste antes, vai ser mais fácil implementar, né? Então, caso você já tenha um código existente, talvez seja mais fácil separar essa responsabilidade antes, né? Aplicar aí alguns princípios SOLID, principalmente o princípio da responsabilidade única, usar uma refactoring como a extract class, move method, e fazer os testes de business classes, né? Independente da user interface. Essa eu acho que é provavelmente, né, a que eu indico, né, a melhor alternativa a ser feita, né? Aí você vai estar testando classes de negócio, né? Não telas. Então aqui eu coloquei alguns screenshots, tá? Esse aqui é onde lá no IDE a gente vai encontrar as opções para criação de testes, teste project, test case, né? No Unity Test ali. E eu tenho esse aqui é o DUnit, né? Observe lá que tem o DUnit X. Lembrando, né, que dependendo da tua instalação lá do Delphi, né, tem que marcar lá na instalação para instalar esse framework aqui, né? Senão não vão aparecer no IDE essas opções, né? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui já é um método de teste que eu fiz, tá? Isso aqui depois vai estar à disposição aí para download, tá? Aqui eu fiz um teste case, tá? Para testar o formulário. Eu usei a classe do form para testar. Então eu testei tela. Para isso eu tive que, né, via código, né, fazer a chamada, né, se representar o clique do usuário, né? Chamei, olha ali, ó. Eu chamei o clique do botão como se o usuário tivesse clicado, né? Preenchi as caixas de texto lá e chamei, né? Dá para fazer um teste unitário assim, né?
Se você usar aí um teste caixa preta, normalmente esses automatizados vão gerar código semelhante a isso aqui, tá? Não é o ideal, mas é possível. Aqui está o ideal, né? É que você tivesse essa lógica do consumo do veículo separado. Olha lá, não tem user interface, então tem uma classe de consumo, calcular e os parâmetros aqui, né? E aí a minha classe de negócio está aqui, né? Não tem nada atrelado, nem botão, nem edit, né? Tem formulário. E aqui está a implementação, né? Aí eu vou lá pelo assistente lá do IDE, né? Mando gerar lá, ele vai detectar minha classe de negócio, mando gerar o teste, né? Ele vai gerar o teste case aqui, a teste class, né? Excelente teste case. Vai instanciar para minha classe consumo, né? O setup e o teardown vão servir para criar um ambiente de teste, né? Por exemplo, ele já vai criar essa classe consumo aqui, né? O IDE já faz isso, né? E o teardown destrói. Para cada método de teste, né, que você implementar, métodos de teste são procedures, né? Não funções, procedures não recebem parâmetros. O setup vai criar esse ambiente e o teardown vai destruir para cada chamada de método de teste, né? Então tá aí, olha lá. O setup já vai criar para você a sua classe de negócio e o teardown vai liberar ela. Então estou aqui no RadioStudio 10.2.2, a versão que eu estou utilizando, Tóquio, com este estudo de caso aqui, tá? Então, implementação bastante simples, essa que eu falei aqui na parte introdutória, teórica, né? E aqui eu tenho o botão calcular consumo, né? Então, aqui implementado a funcionalidade, né? Tudo bem que aqui nós temos, né, basicamente as leituras de tela, né? E a lógica, esta lógica não deveria estar aqui, né? Tudo bem que é um cálculo muito simples, né? Mas vamos imaginar aí uma emissão aí de uma geração de folha de pagamento, né? Uma geração aí de IPTU de uma grande cidade, de impostos, vão exigir bem mais processamento, né? Bem mais código de negócio atrelado, né? E muitos falham em escrever esse código de negócio dentro do form. Isso quando também a gente não se depara com o próprio acesso a dados dentro do formulário, né? Então, vamos fazer um teste de caixa preta aqui, né? Manual ainda, né? Bom, eu já deixei os valores já colocados aqui para facilitar, para não precisar ficar digitando, né? Então, se eu tenho aí 10 mil quilômetros iniciais no veículo, marcando no odômetro aí, né? E termino com 11 mil, eu percorri 1000 quilômetros. Se a média que o meu carro faz mais ou menos aí é 10 km por litro, e eu paguei R$4, eu vou ter ao final R$400 aí de gastos, né, para percorrer isso aqui. Então, um teste de caixa preta eu fiz aqui, né? Normalmente esse é o teste que o pessoal lá da equipe de release, de homologação faz, né? Isso pode ser automatizado por caixa preta também, tá? Não pelo IDE do Delphi, isso não é suportado ainda, tá? Temos só testes unitários. Os testes unitários vão testar código, ou seja, você precisa ter acesso ao fonte para poder testar. Muito bem, como eu falei lá na apresentação ali, nos slides, eu consigo criar um teste unitário, tá? Para testar este método aqui. A implementação, inclusive, está lá no PowerPoint que eu mostrei ali, né? Então, nos fontes também estarão disponíveis, tá? Eu posso mandar preencher esses test box aqui, invocar esse evento aqui e depois ir lá verificar se o valor que eu apresentado aqui foi aquele que eu esperei, né? O ideal é que eu tivesse uma classe de cálculo separada, né? Então, é isso que eu vou fazer aqui, tá? Vamos lá. Vou fazer uma unit, tá? E eu vou chamar aqui, né, de o cálculo consumo, ou o consumo, tá? Vamos colocar aqui um type tConsumo igual a class. Vamos fazer um procedure aqui. Aqui não é meu teste, tá? Aqui é a minha regra de negócio. É a minha classe que faz o business, né? Eu vou chamar o método calcular, que vai receber uma quilometragem inicial, uma quilometragem final. Vamos também pedir aqui a média do veículo, né? Média de consumo do veículo e o valor do litro, valor do combustível, né? Que normalmente, né, é litro, né? Double. Cuidado com a lista longa de parâmetros aqui, obviamente, né? Que é um bad smell, né?
repente criar uma classe aqui para representar esses parâmetros, essa estrutura, né? Muito bem. Então tenho aqui a implementação, a definição da minha classe, né? Shift Ctrl C. E aqui vem a parte interessante, né? Fazer conta que eu não tenho isso aqui, tá? Eu não implementei ainda, tá? Não implementei. E aí eu decidi por fazer a classe de negócio. Ou eu refatoro, né? Trago esse cara para lá, né? Esse cara aqui para cá. Qual é a ideia do TDD lá? A premissa lá, né? Que você faça o teste antes de escrever a sua classe de produção. Né? Então, aqui ó, na minha implementation, eu não vou colocar ainda, né, a implementação do meu código. Né? Eu vou fazer um teste antes. Só modificando aqui, né? Nós temos que retornar uma function, né? Tá lá na apresentação, uma function para retornar qual é o consumo, o valor final, né? Obviamente eu tenho que retornar isso lá, né? Então aqui é a ideia, né? Não vou implementar nada aqui, né? Deixa eu só dar um build aqui para ver se está tudo ok. Então fiz o esqueleto aqui, né? E aí eu vou implementar o teste, olha lá. File, new order. Então aqui eu tenho lá unit test. Começo com o test project, né? Por padrão ele já vai pegar aí vai botar no mesmo grupo de projeto, ele vai colocar aí o source project, né? Ele está perguntando, é esse aqui, né? Se tiver num grupo aí, ele pode ter vários projetos. O nome desse projeto de testes, então isso é bacana porque os testes não vão ficar compilados com o teu executável, né? Que você vai entregar lá, eles ficam num projeto à parte, né? Qual é o teste framework aqui? A gente vai usar o JUnit, né? Qual é o test runner, né? A gente vai usar o GUI-runner. Ele já tem uma interfacezinha lá gráfica, visual para mostrar a saída de tela, né? Poderia usar console também, né? Então, finish, ele criou o projeto de teste, tá? Se você observar aqui na estrutura de pastas aqui, ó, ele criou uma pasta chamada teste aí, tá? Ele vai colocar aqui dentro, né, os fontes de testes. Por isso ele já pergunta aqui o grupo, né? Muito bem. E agora eu vou criar o test case, ó. Test case. Olha lá. Ele já, como eu já tinha dado o source project lá, o consumo veículo, ele já identificou que eu tenho uma unit lá que pode ter uma classe, pode ser testada, olha lá. A classe de consumo, né? Eu marco qual é as que eu quero criar o teste, né? Dou um next. Qual é a base class, né? No JUnit a gente usa herda de test case. O nome para unit é onde ele vai colocar o test case, né? Test case é uma classe de teste do JUnit que vai testar outra classe, no caso a nossa de consumo, né? O padrão é esse prefixo teste aqui, tá? Tanto na unit quanto na classe. Então ele criou o test case pra gente, prontinho, olha só. Colocou as units do JUnit, o test framework, né? Uma referência ao consumo, que é a nossa classe de negócio, nossa business class. Olha lá que interessante, ele já protegeu a instância da fConsumo, né? E criou aqui o método setup. Vamos ver a implementação? Olha lá, ele já instanciou a classe. E no teardown ele já destruiu. E no teste calcular, ele já fez uma reflexão lá, uma leitura, né, vamos dizer assim, de quais são os nomes dos métodos que eu tinha lá na minha classe, né? E gerou o padrão, né? Que é o prefixo teste e o nome do método que tem lá, calcular. Mesma coisa ele fez para o nome da classe aqui, né? Ter consumo, colocou teste na frente. E aqui no teste calcular, que é o nosso método de teste, olha lá, ele já declarou todas as variáveis para a gente. Todas as variáveis, tá? Ele já colocou aqui um to-do, né? Ó, configure os parâmetros chamados aqui. E aqui você valida os resultados, né? Já colocou ali para registrar o teste, né? Na inicialização da unit. Então vamos salvar aqui, né? O teste e o consumo, que é a nossa test class aqui, né? Olha lá, ela descende de test case, tá? E eu vou, né? Olha só, eu vou implementar aqui, ó. Tem um segredinho que eu gosto muito aqui em Delphi, que é o seguinte, ó. Se eu der um $J a mais, tá?
Para mim não, porque eu tenho que inicializar todas essas variáveis aqui, tá? Inicializar todas elas. Se eu colocar um $J a mais, eu vou estar dizendo que eu não posso inicializar uma variável aqui assim, né? Dizendo que isso aqui é o return value, eu vou testar, né? O valor do combustível aqui é R$4 que eu coloquei lá, né? O compilador aqui vai chiar, né? Dizendo que eu não posso inicializar variáveis locais. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que uma constante pode ter o seu valor variável. E uma constante, obviamente, pode ser inicializada. Bom, acabei de fazer isso para poupar algumas linhas de código aqui, tá? Então, o valor do combustível double igual a 4. Vamos verificar aqui a sintaxe está ok. O return value também vamos já colocar aqui. Qual é o que eu estava esperando lá? 400, né? Que tinha na minha tela lá, né? A média de consumo do carro lá. Eu botei tudo arredondado, né? Para facilitar o teste, né? Até um teste visual, teste de mesa que a gente fala, né? Fica mais fácil. Afinal, 11 mil quilômetros, se não me engano, eu tinha colocado lá, né? E a quilometragem inicial era 10 mil quilômetros. É isso aí. Isso que ele está dizendo para fazer o to-do aqui foi o que eu fiz aqui pela constante aqui, tá? Senão você coloca aqui embaixo, se não quiser usar essa diretiva de compilação aqui, né? O return value, né? Ele já vai chamar a função lá, né? E vai colocar no return value. O que eu vou fazer? Um check. Eu posso aqui colocar aqui o padrão é colocar L, né, para variável local. A valor esperado, né? Quanto é que eu espero de valor? Que é o meu return value aqui, né? Deixa eu só renomear ele aqui, né? Eu gosto de fazer o seguinte, né? Eu gosto de colocar o valor esperado, tá? E eu gosto de colocar, aí sim tem que ser uma variável, tá? O valor atual. Deixa eu só refatorar esses caras aqui para ter o padrão L de local, tá? Posso usar o refactoring lá, né? Fazer também por aqui ou pelo change parameters, lá tem várias formas, tá? Para utilizarmos o padrão aqui de nomenclatura de code clean, tá? Beleza? Então, o valor atual, esse eu não inicializo, né? Uma variável. Então, estou dizendo o seguinte: o valor atual é esse cara lá. E o esperado é aqui lá em cima, né? Olha como fica fácil agora declarando essas variáveis assim, de forma bem mnemônica, né? Check. O valor atual que eu tenho em mãos, que é aquele que chamou a função, é igual ao valor esperado? Veja que fica bem fácil de ler o código se você declarar as variáveis dessa forma. E você tem uma opção aqui de colocar aqui uma mensagem para sair lá no GUI-runner, né? Valor esperado R$400. Tá? Uma mensagem opcional que eu posso mandar na saída lá do GUI-runner do DUnit. Tá? Então eu vou rodar o teste agora, tá? Vou rodar esta interface do DUnit, tá? Aquela que eu comentei que é baseada no JUnit, né? E aqui ele vai mostrar, ó lá, ele pegou, já fez uma verificação de todos os testes registrados lá, né? Lá nas initialization, né? Register test. E vão aparecer aqui todos os teus test cases registrados com todos os métodos, né? Então, pense que você não quer rodar todos, né? Tem opções aqui também para selecionar, várias opções para você rodar os testes, né? Clicando aqui, ele falhou, né? Então, observe aqui, né? Ele vai mostrar o progresso, né? Obviamente, quando você está implementando mais testes, vão ter vários testes, você vai acompanhando o progresso da execução, né? E aí, olha só, eu clicando em teste calcular aqui, bom, aqui ele já me disse que eu rodei um teste, né? Falhou um. E ele disse aqui qual foi o tipo de falha lá, aí teste failure. E a mensagem que eu mandei lá, ó, valor esperado R$400, né? Mostrou aqui embaixo também, né? Então, rodou lá, né? Falhou. Por que falhou? Porque eu não implementei o teste. É exatamente isso que prega o TDD, né? Primeiro faça o teste falhar, tá? Agora, olha que interessante, né? Agora, vamos dizer assim, naquela analogia que eu fiz lá, né? Eu atirei o dardo, né? Agora eu venho aqui na minha classe e implemento, tá? O
que eu tenho que fazer aqui? A lógica para devolver os R$ 400. Se eu fizer um cálculo de imposto aqui, eu fazer uma implementação a mais, mesmo que esteja correta perante o ponto de vista do business, do negócio, eu vou ter programado para mais e não vai passar no teste. Então o meu teste vai guiar o que eu tenho que fazer no meu código. Eu não vou escrever código para mais e nem para menos. E vou fazer um código pequeno, com responsabilidade única, um método com a responsabilidade única. E por consequência uma classe com uma responsabilidade única, né? Princípio SRP. Então aqui sim, né? Eu vou calcular, né? Vou implementar. Agora sim eu estou pintando o alvo, né? Ao redor do dardo, lá onde eu atirei primeiro. E nós vamos pegar a quilometragem final. Deixa eu fazer aqui novamente a mesma método, Bom, é fácil aqui a implementação do algoritmo, né? Não, poderia trazer da tela aqui, né? Lá na tela, no formulário, já tem essa implementação, né? A quilometragem final menos a inicial, dividido pelo média de consumo do meu veículo, né? Vezes o valor do combustível. Isso eu dou de result, né? O Delphi já permite isso também nas últimas versões aí, né? Simular um return, né? Dar um exit já diretamente na minha expression, né? Dar um exit que equivaleria, né, a implementação de return, né, de outras linguagens aí, né? Então tem essa opção em Delphi aí, result ou exit, tanto faz, né? Nesse caso. Então muito bem, agora eu vou rodar o teste, né? Então olha lá, agora sim ele deu um green, né? Deu um green. E agora, né? Depois que eu rodei o teste, eu poderia vir aqui, né? E refatorar o meu código, né? De repente introduzir um parâmetro objeto aqui para tirar essa lista longa de parâmetros, né? Poderia refinar, renomear alguma variável, né? E como é que eu garantiria que a regra não seria quebrada, né? Eu rodo o teste novamente, né? Então assim a gente trabalha com o TDD, né? Bom, eu implementei, agora eu posso refatorar aqui, né, o meu código, né, do meu formulário lá, né? Então eu vou fazer ele utilizar, né, essa classe de consumo. Então L consumo, dois pontos do tipo T consumo, né? Então aqui eu estou fazendo basicamente as leituras de tela, né? Então aqui eu não vou modificar. Vamos usar um try. Vamos criar o consumo aqui, né? Classe consumo L consumo, vai ser instanciado aqui antes do try, igual a T consumo.create. Chamamos o L consumo.calcular e passamos todos esses parâmetros aí, né? A quilometragem inicial, a quilometragem final. Este aqui é a média de consumo e aqui é finalmente o valor do litro, né? E já retorno isso aqui no meu resultado aqui, né? E aqui nós liberamos o lconsumo.free. Uma variável local, não precisa free new, né? E mostramos lá no edit, né, o valor calculado agora pela classe de negócio, né? Então vamos executar aqui no teste, né? O teste já está rodando, né? Rodar a aplicação refatorada, né? Então observe lá que agora ela já coberta por teste unitário, né? Refatorada, porque agora tanto a minha classe de negócio quanto o teste, né? Tanto a minha tela quanto o meu teste enxergam a mesma unit, que é o consumo, né? Que é a nossa classe de negócio aqui, a nossa business class. Muito bem, então finalizando esta apresentação aí de testes unitários no Delphi, deixando aí a abertura para perguntas, me coloco também à disposição aqui diretamente no meu e-mail para qualquer dúvida, né, qualquer informação adicional, alguém precisar aí de material, precisar de alguma orientação, estou à disposição aí para
esclarecimentos aí, desejo sucesso aí com a implementação de testes unitários nos projetos de vocês aí em Delphi. Deixo também aqui meus demais contatos, redes sociais aí, para quem desejar entrar em contato. Um grande abraço. Obrigado.